Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nos encontramos mais uma vez para esse nosso encontro de fé, falando através do nosso canal do YouTube, da Paróquia Nossa Senhora das Graças, da UR1 Ibura. Eu peço a vocês que visualizem, visitem o nosso canal, deixe o seu comentário, dê o seu ok, dê o seu like e ajude-nos a fazer esse canal espalhando o amor de Deus, falando de esperança, falando das verdades do reino e falando sobretudo de justiça e muito amor para o coração de todo homem e de toda mulher. Então, em nosso encontro matinal, vamos ao Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. João capítulo 16, versículo de 5 a 11. Agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Mas, porque vos falei assim, os vossos corações se encheram de tristeza. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu vá. Se eu não for, o defensor não virá a vós. Mas, se eu for, eu enviarei a vós. Quando ele vier, acusará o mundo em relação ao pecado, à justiça e ao julgamento. Quanto ao pecado, eles não acreditaram em mim. Quanto à justiça, eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E quanto ao julgamento, o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho ajudem a perdoar os nossos pecados. Meus amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, a palavra de Deus mais uma vez é lançada em nossos corações para iluminar essa nossa peregrinação enquanto construtores da paz, da justiça e do amor neste mundo. Se não vejamos a reflexão que a palavra de Deus nos proporciona nesta manhã. E eu aqui queria destacar exatamente esse trecho em que o Mestre Jesus fala-nos ao coração com muita propriedade. No entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu vá. Se eu não for, o defensor virá a vós. Não virá a vós, mas se eu for, eu enviarei a vós. Quanto a ele vier, acusará o mundo em relação ao pecado. E aqui eu quero destacar 3 pontos fundamentais na nossa caminhada de fé, que nós chamamos as 3 virtudes teologais. São exatamente as virtudes que partem do coração de Deus para o nosso coração, para o meu coração, para o teu coração, para o nosso coração. Então essas virtudes que são exatamente 3 virtudes, 3 elementos fundamentais que nos remetem necessariamente à Trindade Santa, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A fé para acreditar em Deus, a esperança, crer e esperar nas santas promessas de Deus, e o amor, lembrando a passagem que o Mestre Jesus fala para o nosso coração: não tem maior amor do que dar a vida pelos seus irmãos e irmãs. Então, meus amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, nós temos para fazer essa nossa reflexão matinal necessariamente que contrapor esses 3 elementos fundamentais. Primeiro, as 3 virtudes teologais. E aqui Jesus destaca 3 elementos que nos separam do coração de Deus e que ele chama a atenção. O pecado, quando nós não acreditamos em Cristo como enviado do coração do Pai para a nossa salvação e redenção. A justiça, quando eu vou para o Pai, porque a justiça verdadeira em plenitude é o nosso Deus. O fruto da justiça será a paz
nos lembra o profeta Isaías. E o julgamento é o chefe deste mundo, que ele já está condenado. Então, a gente tem dado muita ênfase ao longo dessas reflexões, principalmente essa semana, através do evangelista São João, que nós estamos vendo no mundo tantos projetos de morte, tanta divisão, tanta injustiça, tantas pessoas se dispondo a espalhar confusão, cisânia e promover a divisão entre os irmãos. Nós sabemos que aquele que divide é o inimigo do coração de Deus. Então não está em comunhão conosco, porque são filhos das trevas. E eu já falei isso aqui, quem vive na luz não pode comungar com as obras das trevas, porque as obras das trevas são as obras do inimigo, que não querem ver as verdades de Deus, que não querem acreditar na fé, não querem ter esperança e não querem falar de amor. Então, hoje essa reflexão muito forte salta-nos os olhos para lembrarmos como anda a nossa caminhada de fé na construção deste mundo novo que Jesus está preparando com a nossa colaboração contínua, diária, diuturnamente, para que nos esforcemos para fazer esse mundo um mundo melhor. E não esquecendo que estamos caminhando agora, domingo, a ascensão do Senhor, ou seja, a subida de Deus, aquele que descera do céu, deixou a sua divindade para assumir a nossa humanidade e nos divinizar com seu amor de Pai e ensinar-nos a compreender as coisas do coração de Deus para espalhar exatamente a fé, a esperança e o amor no coração de todos os irmãos e irmãs. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Eu quero aqui também lembrar aos meus amados irmãos e irmãs que estão nos curtindo através do canal da nossa paróquia de YouTube, a paróquia Nossa Senhora das Graças da UR1 Ibura, para que possa sempre estar visitando o nosso canal, estando dando seu like, participando das nossas atividades e vivendo uma vida de comunhão conosco através das coisas do alto. Quero deixar agora a minha bênção diaconal para todos vocês neste dia em que nós estamos sintonizados no coração de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Ele nos mostre sua face e se compadeça de nós. Amém. Volva para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Amém. Deus nos abençoe e nos acompanhe, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvemos o Senhor pelo dom